Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 11 e o verso 1. Diga para essa pessoa que está do teu lado: que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom, querido. Foi a melhor decisão que nós tomamos nesse dia, foi vir à presença de Jesus. Todos acharam? Amém? Amém. Olha o que diz o texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Podei-vos assentar. E depois que você se assentar, aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Como eu sempre costumo dizer, me empreste alguns minutos da sua atenção, aquilo que Deus colocou no meu coração para pregar a nós nessa noite. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Então vamos ouvi-la. O texto em que lemos em questão fala de uma história muito conhecida de todos nós, de uma família de duas irmãs e um irmão, Maria, Marta e Lázaro. Essa família traz uma peculiaridade, que eles são descritos nos evangelhos como muito próximos de Jesus. Alguns pregadores dizem até que eles eram amigos próximos de Jesus. Eram pessoas que tinham na sua casa, em algumas ocasiões, a visita do Mestre, do Filho de Deus, que por algumas vezes sentou à mesa com eles, jantou com eles, partilhou com eles os ensinamentos. Ou seja, podemos dizer que Marta, Maria e Lázaro eram pessoas que tinham um amplo relacionamento com Jesus. Pessoas que eram defensoras do evangelho que Cristo veio trazer à terra. Discípulos, seguidores, fiéis. Mas a história também conta, isso também nos reflete a uma lição, que certo dia o inesperado bateu a porta dessa família. Porque, querido, não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós louvamos a Ele, cultuamos a Ele, lemos a sua palavra, defendemos o seu evangelho, que às vezes nós não seremos pegos de surpresa, e o inesperado não irá bater na nossa porta. E as coisas inesperadas tendem a nos assustar, a abalar as nossas estruturas, porque nós nunca estamos preparados para as coisas inesperadas. Elas chegam de supetão, de surpresa, e de repente tudo que estava organizado, bonitinho, ajeitadinho, vira uma bagunça. Os alicerces que nós estávamos construindo nos nossos planos, de repente, vemos todos ao chão. E por mais forte que somos, por mais relacionamento que temos com a palavra, com o evangelho de Jesus, por mais crentes que somos na promessa que Ele fez para a nossa vida, temos que ser humanos e reconhecer e dizer que às vezes nós ficamos abalados com essas coisas inesperadas que nos acontecem.
A Bíblia diz que Marta e Maria, ao ver o seu irmão com a enfermidade à beira da morte, elas são tomadas pelo desespero, mas como boas cristãs, defensoras do Evangelho de Jesus, crentes que Ele era o Filho de Deus que havia vindo à terra, elas enviam um mensageiro, correndo, às pressas, para que fosse até onde Jesus estava, e trouxessem Jesus ali, porque elas tinham a convicção, que se Jesus chegasse, naquele instante, naquele momento em que Lázaro estava enfermo, Jesus iria curar, iria trazer a solução que elas tanto precisavam, para esse evento inesperado que aconteceu com aquela família. Só que, querido, o que nós precisamos entender, e que Marta e Maria também precisou aprender nessa história, é que os caminhos de Deus não são os nossos, e que os planos de Deus não são os nossos, e que Deus não é algo que a gente coloca dentro de uma caixinha de fósforo e diz para Ele como, quando e de que jeito nós queremos que Ele haja na nossa vida. A primeira coisa que essa palavra nos traz de lição, irmão, é que quando as coisas inesperadas bater na nossa porta, e por mais trágica que seja o estrago que isso tenha feito na nossa vida, nós precisamos fazer o que o salmista ensinou no Salmo 40: esperar com paciência no Senhor, até que Ele se incline para nós. O segredo, irmão, na hora que as coisas não derem do jeito que a gente quer, não acontecerem da forma que a gente acha, não é se desesperar, não é entregar os pontos, não é jogar tudo para o alto, não, é esperar no Senhor. Mas Marta e Maria não fazem isso, elas se desesperam. E aqui, irmão, está a primeira falha que às vezes nós cometemos, porque quando nós nos desesperamos, nós agimos pelas nossas emoções, tomamos decisões pela nossa cabeça quente, pelo nosso coração fervendo. E quando nós agimos pelos nossos sentimentos, nós sempre agiremos errado, porque o homem que age pela emoção deixa de agir pela razão. O homem que deixa com que os sentimentos tomem conta das suas decisões sempre dará com a cara na parede. Então vai aqui o primeiro conselho que eu tiro da palavra do Senhor para nós essa noite. Irmão, por mais difícil que esteja o momento que nós enfrentamos na nossa vida, por mais terrível que seja, abalado que estejamos, nós nunca podemos tomar decisões de cabeça quente e agirmos por nós mesmos. Somos cristãos, entregamos a nossa vida a Cristo. Agora quem vive não são mais os nossos sentimentos, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso desespero. Quem vive agora é o caráter de Cristo na minha vida. Agora eu não ajo como eu quero, como eu sonho, como eu acho. Eu ajo segundo o que Cristo tem para a minha vida. Então o que eu devo fazer? Esperar nele. Eu tenho que esperar nele. Mas elas não fazem isso, elas se desesperam. E a coisa ainda fica pior do que já estava, porque esse homem que estava enfermo agora morre. E aí chega uma segunda notícia até Jesus. Alguém chega para ele e diz assim: Jesus, aquele teu amigo Lázaro que estava enfermo agora está morto. E aqui vai o primeiro tópico dessa palavra nessa noite. Jesus responde, e ele diz assim: isso que está acontecendo não é para outra coisa a não ser para a glória de Deus. Você não entendeu, irmão? Vou te explicar. Vou te falar o que Deus colocou no meu coração para falar para mim e para você nessa noite. Isso que aconteceu e que está acontecendo comigo e com você tem um propósito.
Você entendeu? Nada que Deus permite na nossa vida é por acaso. Sempre sairemos dessa situação mais forte do que entramos nela. Sempre Deus usará essas mesmas adversidades que muitas vezes o diabo diz que é para nos destruir, que é para nos matar, que é por causa que Deus esqueceu de nós. Não, isso é uma mentira do inimigo, irmão. Essas adversidades são para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer e entender que o Deus que controla a nossa vida nunca tirará a mão do controle do barco da nossa história. E por mais que Ele leve o nosso barco pelo meio das tempestades, sempre o nosso barco encontrará a bonança e nós chegaremos do outro lado. A primeira lição que Jesus nos ensina é que para toda adversidade tem um propósito. Nada acontece por acaso. Eu estava conversando com o pastor hoje à tarde e ele falou: Maico, eu comi alguma coisa que me fez mal e eu não consegui dormir a noite inteira. Ele disse assim: só que foi bom que eu consegui mexer nos meus documentos e achei todos os estudos que eu estava procurando, que eu estava perdido. E ele disse isso para mim, sem saber da palavra que eu estava preparando. E ele disse assim: por isso eu entendo que até para uma noite mal dormida existe um propósito. E quando ele falou isso no telefone para mim, o Espírito Santo falou no meu coração: tá vendo? É isso que eu quero que você fale para a minha igreja nessa noite. Para tudo, irmão, que acontece na nossa vida, existe um propósito maior de Deus para nós. Jesus disse para aquele homem, disse assim: olha, essa morte não é para destruição, não é porque acabou tudo, não. Isso é para a glória de Deus, isso é para que o meu nome seja glorificado na terra. Existe um fundamento, irmão, existe um propósito. Tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito para o nosso bem. Não sou eu que digo isso, irmão, é a palavra. E a palavra vai dizer assim: que todas as coisas, totalidade, não é só boas, são as ruins também, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Paulo vai escrever à igreja de Roma no capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer assim: olha, a adversidade não é para outra coisa a não ser para produzir perseverança, paciência e esperança. Irmão, nós somos herdeiros do céu. E como tão pequeno que somos, a única forma de nós chegarmos lá é sendo trabalhado pelas mãos do Senhor. É por isso que Deus pega Jeremias, leva na casa do oleiro, mostra o oleiro fazendo um barro, e aquele vaso que ele estava fazendo se quebra, e de repente ele começa a fazer de novo, e Deus olha para Jeremias e diz assim: será que não posso eu fazer isso com o meu povo, com a casa de Israel? Sabe por quê, irmão? Só existe uma forma de nós nos tornarmos moradores do céu, é todos os dias Deus nos quebrando e nos fazendo de novo. Nós não conseguimos nos mudar, homem nenhum consegue nos mudar, parâmetro nenhum dessa terra consegue nos mudar. Só existe um que pode nos mudar, aquele que nos fez, aquele que nos quebra, aquele que nos reconstrói. Esse sim pode nos preparar e nos tornar moradores do céu. Existia um ditado que o pastor dizia na igreja e eu guardo ele. Ele dizia assim: como que Deus vai te dar uma Ferrari se você não tirou nem carteira? Irmão, é por isso que Deus permite esses inesperados na nossa vida, para que nós estejamos preparados. E aí você fala: irmão, mas a luta que eu estou passando é grande. Então vai aí a palavra de Deus para você: quanto maior é a luta e a provação que você está enfrentando, maior é o que Deus tem para fazer na sua história. A Bíblia diz assim, que quanto mais é dado, mais é cobrado, irmão. Você não vai ver Daniel tendo uma vida de príncipe, de luxo, uma vida de... Não, Daniel foi para a cova, Daniel foi enganado pelos seus próprios amigos, Daniel teve que ir como escravo para a Babilônia. Você não vai ver José levando uma vida fácil, não.
foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cisterna, foi preso, foi humilhado para chegar até o trono do Egito. Irmão, nós nunca viveremos o que Deus tem para a nossa vida sem passar por uma preparação. Aí você vai me dizer assim: Moisés era um homem que falava face a face com Deus, correto? Moisés foi um homem que viu a glória de Deus pelas costas, correto? Mas primeiro ele teve que ficar 40 anos no Egito, como lá o homem que era príncipe de Faraó, e depois ele teve que ficar mais 40 anos no deserto cuidando de ovelha, e só aos 80 anos ele foi cuidar do povo do Senhor e viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, foi 80 anos de preparação para 40 anos de ministério. Ou seja, nós nunca chegaremos aonde o que Deus tem para a nossa vida sem passar primeiro pelo momento de preparação. E os momentos de preparação servem para quê, irmão? Para nós valorizarmos o que realmente importa, para nós enxergarmos a verdade que às vezes nós somos cegos a ela, para nós vermos que muitas vezes aquilo que nós achamos que é, não é, e aquilo que nós achamos que não é, irmão, é para que Deus traga a luz da palavra dele e nos ilumine para que nós tenhamos direção. Então Jesus está dizendo assim: olha, tudo tem uma finalidade, não é para a morte, é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Aí eles vão dizer assim: Jesus, o senhor vai lá? Ele fala: nós vamos, mas não é agora não. Aí Jesus fica mais uma noite ali. E quando Jesus decide ir a Betânia, Jesus e os discípulos viviam um momento tenso, em que eles estavam sendo perseguidos pelos fariseus. Os fariseus estavam tramando prender Jesus. E aí os discípulos, principalmente o Tomé, olha para os discípulos e diz assim: vocês vão com ele? Será que nós vamos para lá para ser preso? E Jesus pega os seus discípulos, mesmo ali com aquela contrariedade, e vai para Betânia. Quando ele chega a Betânia, a irmã de Lázaro vem até ele e diz assim: Jesus, se o senhor estivesse aqui, não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo quando nós chamamos, ele não teria morrido. Aqui está o segundo tópico dessa mensagem, irmão, para que você guarde no seu coração. Tudo Deus tem uma finalidade, primeiro. Segundo, as coisas não são na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, é no tempo de Deus. A teologia diz que para as coisas voltadas à palavra existem dois tempos. Um é o tempo Cronos, o tempo dos homens, e outro vem da palavra grega Kairos, o tempo de Deus. É isso que eu e você precisa diferenciar na nossa vida com Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer no tempo em que nós queremos que elas aconteçam, mas uma coisa eu e você precisa ter certeza: vai acontecer no momento certo, porque o momento de Deus sempre será o momento certo para a nossa vida. A irmã de Lázaro disse assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo quando nós chamamos, ele não teria morrido. Agora ele está morto já há 4 dias. Ou seja, irmão, nós sempre queremos que aconteça naquela hora. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Se o agricultor plantar uma semente de feijão lá hoje, vai colher amanhã o feijão, irmão? Não vai, né? E o agricultor tem paciência de plantar, esperar a chuva, crescer, virar uma muda, virar uma planta, frutificar, para depois colher. E eu e você com Deus queremos as coisas na hora. A minha avó dizia que o apressado come sempre cru. Já tentou tirar um bolo do forno antes da hora, irmão? Murcha, perde a beleza, o gosto, fica duro. Mas se você tirar na hora certa, ele fica gostoso, saboroso, fofinho. Aí você fala: irmão, nem jantei, você está falando de bolo. Vai chegar, a vitória vai vir. Amém. Amém. Irmãos, o que nós temos que entender é que quando o inesperado bater na nossa porta, além de nós entendermos que se Deus permitiu é porque Ele tem um propósito, nós temos que entender também que Ele tem o tempo de solucionar.
Ele tem a hora de entrar com providência. E o que eu e você tem que fazer? O que o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele tudo fará, irmão. Servir a Jesus é ser pobre de espírito, é ser totalmente dependente de Deus, é entender que se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, se não aconteceu amanhã, vai acontecer depois da manhã, mas nós temos a convicção que na hora de Deus vai acontecer. Então vai a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Se você está esperando há uma semana, um mês, um ano, não sei quanto tempo que você está esperando Deus entrar com providência na sua história, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: descansa no Senhor, confia nele, porque Ele sabe a hora exata de entrar com providência. Mas quando Ele fazer, irmão, não vai fazer pela metade, Ele vai fazer para ficar bem feito, bem estabelecido, bem completo, de uma maneira que você vai ser plenamente feliz, e você vai sair desse inesperado satisfeito, porque quem espera no Senhor confia nele, deleita das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sempre uso alguns exemplos. Os meninos lá eu uso o exemplo do chinelo, mas aqui eu vou usar o exemplo do violão. Digamos que o Adivaldo conserta violão, e o meu violão estragou, e eu levo para ele hoje o violão. Adivaldo, eu preciso do violão arrumado, eu toco com ele, uso na igreja. Ele fala: tá bom, eu vou arrumar para você. No outro dia eu começo a olhar no relógio, no calendário, e falo: nossa, mas o Adivaldo não entregou meu violão ainda. Passa uma semana, eu começo a falar: nossa, mas o que está acontecendo? Por que ele não entrega o meu violão? Aí sabe o que eu faço? Eu bato na porta da casa dele e falo assim: Adivaldo, dá o violão aqui de volta. Se você não consertou até agora, daqui que eu mesmo vou consertar. Só que eu não sei consertar violão, e quando eu fizer do meu jeito, vai ficar tudo mal feito. Quem sabe consertar violão é Ele. É assim que nós fazemos com Deus, irmão. Nós entregamos o inesperado na mão de Deus, as coisas que às vezes caem, se destroem, e falamos: Deus, conserta. Aí no outro dia a gente vai e pega da mão de Deus e fala: não, Deus, daqui que eu mesmo faço. E começa a tomar atitudes, começa a fazer do seu jeito, do meu jeito. Só que nós não somos especialistas, irmão, em resolver adversidades. Nós temos a tendência de complicar elas cada vez mais, e todas as vezes que nós tentamos consertar a adversidade, nós vamos tornar ela pior do que ela já está. Porque, irmão, nós não fomos feitos para consertar, nós fomos feitos para ser consertado. O único que tem o poder de consertar as coisas é o nosso Deus, irmão. Então, se você colocou na mão dele, espera ele trabalhar com carinho, ele aperfeiçoar de mansinho, porque quando tiver bom, irmão, no tempo certo, na hora certa, ele vai te entregar. As irmãs de Lázaro olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, está morto há 4 dias, já cheira mal. O Senhor disse assim: creia, porque ainda que esteja morto, viverá. Elas estão, irmãos, tão bagunçadas como inesperado, que ela ouve a palavra de Jesus e diz assim: eu sei, Senhor, que no último dia Ele há de ressuscitar. Sendo que Jesus estava falando que iria ressuscitar Ele naquela hora. E elas começam a colocar adversidades, pedras, e elas falam: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Como que se houvesse alguma coisa difícil, impossível para Jesus. Elas começam a colocar limitações em Jesus. Mas, irmão, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa palavra, além de que para tudo que Deus permite tem um propósito, tudo é no tempo de Deus, nós também temos que entender que tudo é do jeito de Deus. Tempo e jeito são 2 coisas diferentes. O tempo
nos ensina a ter paciência, e o jeito nos ensina a ser gratos. Irmão, aquelas mulheres queriam que Jesus tivesse ido antes e curado o irmão delas, mas Jesus queria ir lá e ressuscitar. Quando nós queremos as coisas do nosso jeito, nós limitamos o trabalhar de Deus na nossa vida. O que é mais difícil, irmão? Curar ou ressuscitar? O segundo, não é? Ressuscitar é mais difícil, não é? Mas aí nós queremos que Deus cure. Deus quer ressuscitar e nós queremos que Ele cure. Você pegou aí, irmão? Vou traduzir para você. A gente quer a coisa do nosso jeito, porque, e nós somos seres humanos, nós só vemos pequeno. Nós só enxergamos o que está diante do nosso nariz. E queremos que o Deus que enxerga toda a eternidade faça do nosso jeito que nós enxergamos. Sabe quando nós queremos ser os donos da razão, colocamos Deus na parede e falamos: qual que é, Senhor? Por que o Senhor não fez assim, 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 daquele jeito? Por que o Senhor não faz assim, resolve tudo e pronto? Deus fala: eu não quero curar, eu quero ressuscitar. Ou seja, eu não quero fazer do seu tamanho, eu quero fazer do meu tamanho. Ou seja, irmão, o que Deus tem para fazer na nossa vida não é aquilo que eu penso, que eu sonho, ou que sequer chegou aos meus ouvidos. O que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior do que vemos, ouvimos, pensamos, sequer chegou ao nosso coração. O que Deus tem preparado para mim e para você é infinitamente maior do que pensamos, do que achamos, do que acreditamos. Deus tem coisa grande para a nossa vida. Então vamos parar de colocar Jesus dentro de uma caixa e limitar Jesus. Marta e Maria disseram para Jesus: olha, o Senhor era capaz de curar, mas agora está morto, acabou, não tem o que fazer. Ei, irmão, o que Deus quer fazer na sua vida não é uma coisinha pequena, é algo para que todos vejam, é algo para que fique estampado. Sabe para quê? Não para minha glória, nem para a sua glória, mas para que as pessoas olhem para nós e vejam ao trabalhar a glória de Deus, a majestade de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, no meio da nossa família, no meio dos nossos relacionamentos. Deus tem que ser glorificado através da nossa vida, e é por isso, irmão, que Ele quer fazer do jeito dEle. Muitas vezes, irmão, o jeito de Deus é quebrar para depois construir. E se você está se sentindo quebrado, fique calmo, porque Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Se tem um arquiteto perfeito e um construtor que não existe comparação, esse alguém é Deus. Ele sabe, irmão, exatamente onde Ele está colocando cada coisa na sua vida. Mas quando Ele terminar, irmão, não só você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, mas aqueles que te cercam, as pessoas que moram em sua volta, que trabalham com você, que te conhecem, todos ao olharem para você e verem o seu testemunho, reconhecerão que verdadeiramente Deus é na sua vida. Sabe qual que é o maior propósito de Deus na nossa vida, irmão? É para que as pessoas olhem para nós e enxerguem a graça de Jesus na nossa vida. Para quê? Para que elas também sejam agraciadas, para que elas também sejam alcançadas. E sabe, irmão, o trabalhar de Deus, ele é infinitamente maior do que o nosso, para que não só traga impacto para a nossa vida, mas para que traga impacto para a nossa geração. E amanhã ou depois, quando alguém estiver passando pelo mesmo problema que você está passando, você vai dizer assim: eu passei por isso, eu sofri isso, eu fiquei debilitado por isso, mas eu conheci um Deus que pegou e reconstruiu no tempo dele, do jeito dele, e fez o que eu sou hoje. Então acalma o teu coração, aquieta a sua alma, porque o mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer na sua vida também. O que Deus vai fazer na nossa vida é grande, irmão. Sabe para quê? Para servir de testemunho, para que as pessoas que passarem pelos sofrimentos que nós hoje estamos vivendo olhem para nós e enxerguem esperança. O milagre que Jesus fez na vida de Lázaro trouxe tanto impacto naquela região, naquele país, que
que os fariseus, que eram contrários ao evangelho de Jesus, começaram a tramar para matar Lázaro, porque todo mundo falava da ressurreição de Lázaro. Todos começaram a querer seguir Jesus pela ressurreição de Lázaro. Ou seja, o que Deus faz na nossa vida, irmão, é algo que impacta não só nós, mas aqueles que nos cercam. Jesus, está cheirando mal, o Senhor tinha que ter vindo antes, porque assim o Senhor ia curar. Jesus falou: não, eu não vim curar, eu vim ressuscitar. Aí ele disse assim: tira a pedra. Ou seja, irmão, a última lição dessa palavra, a quarta, para nós orarmos, é que você precisa tirar a pedra dessa noite. Que pedra é essa? Acreditar que Deus sabe o que Ele está fazendo, tudo tem um propósito. Esperar no tempo de Deus e esperar que seja do jeito de Deus. Nós precisamos tirar essa pedra nessa noite, porque muitas vezes, quando nós não confiamos em Deus, quando nós queremos o nosso tempo e do nosso jeito, nós colocamos pedras na nossa vida. E o que Jesus quer nessa noite é que nós tiremos a pedra. Por que nós precisamos tirar a pedra? Porque quando tirar a pedra, Ele disse: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias, irmão, saiu andando de dentro do sepulcro. Se você entender, irmão, que tudo Deus tem um propósito, que é no tempo dele, do jeito dele, Deus vai ressuscitar os seus sonhos, Deus vai trazer vida novamente, Deus vai restaurar, Deus vai colocar um ponto final nessa tempestade, e você vai viver a graça, a bonança de Deus na sua vida. Você crê nisso? Então guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Leve ela para casa, crave ela no seu coração. E se você chegou a esse culto aqui com algo inesperado acontecendo na sua vida, como Marta e Maria, como aquela família, entenda, Deus sabe o que está fazendo. No tempo certo Ele vai agir, e do jeito dele. E você só descansa no Senhor, confia nele, e o demais Ele já está fazendo, irmão. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, em espírito, ore comigo. Pai, é verdade que às vezes as coisas nos pegam de surpresa, surpresas que nos fazem chorar, surpresas que nos fazem sofrer, surpresas, meu Pai, que às vezes nos deixa cabisbaixos, angustiados, tristes, não conseguindo enxergar a solução, saída, uma luz no fim do túnel. Mas o que nós precisamos entender nessa noite, Senhor, é que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, e que para tudo o Senhor tem um propósito, e mais, que ao seu tempo o Senhor vai nos exaltar, e do seu jeito o Senhor irá glorificar o seu nome nas nossas vidas. É por isso, Pai, que eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, adentre a nossa alma nessa noite, e aonde houver feridas, aonde houver tristeza, angústia, algo mal resolvido, entra, Senhor, dentro dos lares nessa noite. Entra, Senhor, no meio dessa família. Entra, Senhor, na vida desse filho. Entra, Senhor, neste casamento. Entra, Senhor, nesse relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, entre mãe e filho, entre filho e mãe. Entra, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, e que essa palavra venha nos dar uma injeção de ânimo, e que o teu Espírito, Pai, venha fazer conosco como fez com Ezequiel junto ao rio Quebar. Venha nos tomar e nos colocar de pé na sua presença, para que nós ouçamos o Senhor que está a falar conosco. Descansa, espera, porque eu vou fazer acontecer na sua vida. Senhor, que essa graça, essa presença, esse poder do teu Espírito nos tome nessa noite e nos faça sair deste culto, meu Pai, entendendo que o Senhor está no controle da nossa história. Senhor, despede-nos em paz, seguros. Acompanha-nos, Pai, para os nossos lares.
aquele, Pai, Deus de poder e Deus de glória, que vai pegar, Pai, Deus de poder, o seu carro, a sua moto de a pé, o que seja, Senhor, vai com ele e dá uma noite abençoada de descanso, Senhor, e que o teu Espírito, a tua paz e a sua graça continue, Senhor, a se repousar sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Amém? Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Só alguns avisos aqui. Sábado, né? Nós estamos aí com o encontro dos adultos agora, né? Glória a Deus. Tivemos um estudo abençoado aí das 19 horas às 20 horas, né? E às 20 horas às 21 horas com jovens. Estamos também tendo os encontros abençoados. E no domingo, 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de louvor e adoração. Então venha, adore o Senhor em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre nós, a nossa casa e a nossa família, e todos que assim crê, digam amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Está terminado, e a paz do Senhor, amém.